Muito bem, pessoal. Vamos então agora começar a fazer um pequeno esboço usando o SketchUp, um esboço bidimensional, ok? Para isso, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser importar uma imagem daquela peça que eu fiz o outro dia na outra unidade, para que a gente possa utilizar, ok? Bom, então, para isso, o que eu vou fazer? Certo? Vou vir aqui no menu File, vou chegar na opção Import, certo? E vou procurar o desenho onde é que ele esteja. Então, no meu caso, eu vou precisar dessa imagem, tomando cuidado de importar ele aqui, ó, como imagem. Se o desenho não estiver aparecendo, você tem que selecionar aqui os formatos, né? Eu selecionei todos os formatos de imagem, certo? Selecionei o arquivo e dei importar. Cliquei uma vez e agora eu vou mexendo o mouse, olha, sem precisar manter o botão do mouse apertado, eu vou colocar a imagem de um tamanho aqui que eu possa visualizar, ok? Agora eu vou desenhar desse lado, só que veja, essa bandeja está atrapalhando, então eu vou fechá-la para que eu possa ter um espaço melhor de trabalho. Vou usar. Da outra vez, o que eu tinha feito inicialmente era fazer um retângulo mais ou menos do mesmo tamanho do objeto, olha. Então eu vou fazer um retângulo. Lembra-se que eu fiz um retângulo só com o corpo, depois eu fiz essa outra parte aqui. Então desenhei um retângulo para servir de referência, certo? E aí logo depois eu fiz essa parte aqui, olha. Então eu vou pegar mais ou menos a proporção, vamos dizer que fosse daqui, olha. Que tem essa parte do rasgo, onde está essa peça, certo? E vou usar a borracha para apagar o que eu não preciso. Então eu vou clicar aqui, ó. Então agora eu fiz como se fosse essa peça aqui, certo? Só que essa peça tem as partes redondas. Como é que eu faço a parte redonda? Vou vir aqui nessa ferramenta de arco, tem vários métodos. Eu vou pegar esse arco de 2 pontos, olha. Certo? E aí eu vou pegar como primeiro ponto aqui e o segundo ponto aqui, certo? Para me ajudar a fazer isso, o SketchUp tem um auxílio. Então veja, o que eu faço para me auxiliar? Olha, não estou clicando em nada, mantenho o mouse aqui nessa posição, aí eu mexo ele do lado, perceba que vai aparecer uma linhazinha vermelha. Ó. E aí quando eu chegar próximo dessa linha, apareceu a mensagem que está na aresta. Então veja que eu estou pegando um ponto na aresta, e esse ponto corresponde exatamente à posição Y daquele outro ponto. Aí eu clico a primeira vez, olha. Então surge um arco. Agora eu quero repetir o mesmo procedimento, então eu volto, veja, não estou clicando em nada. Coloco o mouse aqui e desço, certo? Agora ele fez em verde e vai aparecer agora tangente à aresta. E eu clico. Ó. Agora falta definir qual é o tamanho desse arco. Olha, se eu quisesse fazer algo assim ou fazer algo assim, ficaria fácil. Só que eu quero fazer isso, ó. Certo? Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, olha. Passo o mouse aqui, clico, volto aqui, olha. Espero aparecer a mensagem, puxo para baixo, clico e ajusto o tamanho, ok? Aí eu venho aqui, olha, com a ferramenta borracha e apago o que eu não me interessa. Veja, aqui eu estou fazendo tudo isso sem medidas, eu estou fazendo um esboço, ok? Aqui, olha, eu posso fazer a mesma coisa, só que está muito difícil de enxergar. Então eu vou rodar a rodinha do mouse para me aproximar, vou pegar a ferramenta arco novamente e vou fazer um arco aqui que me parece razoável, olha. Veja que o SketchUp ele já preencheu para mim o espaço. Só que agora eu tenho duas linhas que eu não quero. Então eu vou pegar a borracha e vou clicar nos dois pedacinhos de linha que eu não quero. Certo? Vou repetir o processo aqui, olha.
Vou pegar aqui o ponto que eu usei de referência para ficar do mesmo tamanho. Ó. Veja que ele já meio que já coloca, repete a dimensão. Uso a rodinha do mouse para aumentar. Veja que eu já fiz o formato mais ou menos. Olha, então fiz essa parte e etc. Para ficar coerente, lembra que na outra eu fiz um retângulo para representar a visão frontal dessa parte aqui, certo? Então eu vou pegar agora, como eu quero fazer só uma linha, eu vou pegar a ferramenta lápis e vou fazer aqui, certo? Ah, peraí, tem uma coisa que eu não gostei, olha, aqui parece estar muito mais largo do que do lado de lá, olha, certo? Então eu posso vir aqui, ó, selecionar essa linha, clico na ferramenta mover, clico na linha e tento mover, olha. Então alguma coisa eu posso modificar. Se eu precisar depois eu posso refazer esse arco aqui para ficar do jeito que eu quero, ok? Muito bem. Então agora eu vou pegar e vou usar a ferramenta linha para fazer como se fosse essa linha aqui, olha. Então é mais ou menos desse tamanho, olha. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Agora, olhando aqui no desenho, veja que eu tenho uma linha paralela, uma nervura aqui nessa lateral. Então é nesse momento que eu uso a ferramenta Offset. Olha só, eu clico na ferramenta Offset, me aproximo aqui, olha, clico e arrasto. Veja que vai surgir um contorninho. Mas eu só quero um pedacinho, então o que eu vou fazer? Eu vou apagar isso daqui. Vou apagando as partes que não me interessam. Só que veja, isso aqui tem que chegar encostado lá. Então, eu vou pegar a ferramenta mover, vou clicar no final, no ponto final, e vou mover até ali, ó. Aqui é a mesma coisa, olha, eu vou pegar no ponto final e vou mover aqui. Certo? Atenção para não selecionar a linha toda, porque se você selecionar a linha toda, ela vai se mover como um todo. Veja que na etapa anterior eu só movi o ponto, ok? Então veja que eu já fiz então essa parte, fiz esse paralelo, fiz essa nervura, certo? E agora eu quero fazer esse outro arco aqui, olha. Muito bem. Então vou pegar a ferramenta arco, vou colocar aqui, olha, a posição onde eu quero. Tá bom, desse jeito, clico. Vou pegar a ferramenta borracha e vou apagar aqui. Então veja que eu fiz essa parte, fiz essa outra parte e etc. Bom, mas parece que esse aqui ficou um pouco menor que eu gostaria. Tudo bem. Então usa a rodinha do mouse para aumentar e diminuir. Veja que se eu coloco o mouse nessa posição, ele centraliza o zoom nessa posição. Se eu coloco desse lado, olha, ele centraliza lá. Então eu sempre coloco, aciono a rodinha do mouse em cima do ponto central de onde eu quero fazer o zoom. Então agora eu vou selecionar essa linha, certo? Tenho que selecionar na verdade, essas duas linhas aqui, olha. Vou pegar a ferramenta mover e vou mover ela um pouquinho para baixo, olha. Pronto. Ficou maior como eu gostaria, ok? Tudo bem? Bom, agora tem essa outra parte aqui, olha, que é esse contorno. E aí, o que eu posso fazer? Para fazer essa parte aqui, eu vou usar aquela ferramenta Push-Pull. Para fazer uma parte aqui, olha. Certo? Vou apagar a parte que não me interessa por enquanto, que é tudo isso. Ó. Olhando aqui, então, agora falta uma parte redonda, então vou pegar a ferramenta arco aqui novamente. Paro até surgir o apoio, clico aqui e aí faço o arco. E aí falta então agora mover
esse pontozinho aqui até aqui para fechar essa figura, ok? Do lado de cá, a ideia é basicamente a mesma, certo? E aparentemente eles são do mesmo tamanho. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse último arco aqui e jogar do lado de cá. Então eu seleciono o arco, certo? E eu quero copiar. Então eu vou usar a ferramenta mover, só que eu não vou mover imediatamente. Eu vou apertar a tecla Ctrl. Ao fazer isso, observe que aparece aí um sinal de mais, certo? E aí eu pego, clico um ponto de referência e movo. E aí você veja que vai surgir um ponto de referência, ok? Tudo bem? Pelo desenho, a impressão que dá é que isso aqui está no mesmo alinhamento desse ponto, olha. Então eu tenho que pegar ele aqui, olha, e trazer. Vou dar o zoom para ficar mais visível, olha. Eu não consigo, então o que eu posso fazer? Eu faço uma linha e depois eu me livro dela. Faço uma linha, aperto a tecla ESC, clico aqui e movo isso para cá, certo? Apago essa linha aqui, aperto a tecla Del e depois eu faço essa outra linha aqui. Certo? Então, mais uma vez, observe o que aconteceu, olha. Parece que aqui é um pouco mais largo realmente. Então tá certo, e aqui eles se encontram, tem uma beirada e tem essa parte aqui, ó. Então aparentemente está razoável. Agora falta fazer essa outra parte aqui, certo? Bom, vou pegar agora, vou fazer um retângulo. Então veja que ele vai pegar um retângulo. Então eu vou selecionar isso aqui, olha. E vou fazer um retângulo mais ou menos nessa posição, certo? E aí eu vou fazer o meu arco, acho que nessa posição aqui tá boa. Certo? Vou pegar a borracha e vou apagar a parte que eu não quero. Certo? Então veja que eu já fiz então essa parte, a nervura, o rebaixo. Aqui eu tenho a parte com a marca do fabricante. Aqui tem essa outra parte, etc. Tudo bem? Agora eu vou tentar reproduzir. Lembre-se que eu estou fazendo simplesmente um esboço, certo? Eu quero reproduzir essa partezinha aqui. Então vou usar o retângulo para fazer essa parte. Olha, vou fazer aqui nessa posição. Opa! Vou dar zoom aqui, ó. Tem uma partezinha assim, certo? Que seria essa primeira parte. Depois tem uma outra partezinha assim. Certo? Fiz essa parte. Agora tem um parafuso que tem um certo comprimento aqui, olha. Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar o retângulo e vou fazer aqui, olha, o que seria uma representação bem tosca do que seria isso daqui, ok? E aqui, veja aqui o detalhe, ó, existe como se fosse uma parte arredondada, até maior do que essa que eu desenhei, certo? Então eu vou pegar isso daqui, vou aumentar ele, vou trazer aqui, olha. Então veja que agora eu selecionei a linha inteira para poder fazer isso. Vou fazer uma linha aqui para servir de referência, olha. Então veja que a minha linha não está bem centralizada essa parte. Então eu seleciono, pego a ferramenta mover, passo o mouse mais ou menos na metade e quando eu estiver exatamente em cima da metade vai aparecer esse indicador dizendo ponto central, ponto médio, midpoint e vou colocar aqui, ó. Então veja que agora ele está bem centralizado, certo?
Então, olhando lá o detalhe, então agora eu vou fazer essa outra parte também usando o arco. Então, vou dar o zoom para poder pegar aqui, olha. Certo? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ok? Pessoal, obviamente eu posso fazer isso muito mais preciso do que eu estou fazendo. Eu só estou fazendo essa peça aqui para vocês terem uma ideia geral de como é que eu vou utilizando as ferramentas. Não fiquem preocupados se é muita informação nesse momento, ok? Bom, agora para terminar, então falta fazer essa parte aqui. Então agora eu vou pegar aqui o meu retângulozinho, certo? Vou pegar esse ponto. Então já marquei. Vou pegar agora esse de referência e fazer essa parte, ó. E depois vou fazer um retângulo equivalente a essa outra parte. Então veja que aqui ficou menor, olha, não ficou proporcional. Como eu estou fazendo esboço, a proporção é importante. Então vou mover ele um pouquinho mais para cá, ó. Agora eu pego isso daqui e faço o que seria essa haste, ok? O que não está correto é que eu não vou ter essa linha. Certo? Então veja, rapidamente, aqui no caso, veja, sem muita precisão, eu fiz um esboço parecido com aquele que eu tinha feito anteriormente, ok?